Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício, o exercício 6 da lista. Ele fala, né, ele dá pra gente aqui um conjunto X, que é esse conjunto aqui, né, dos elementos 1 sobre N, tais que N pertence aos naturais, ok? Esse conjunto aqui é o conjunto 1, 1 meio, 1 terço, ok? Por aí vai. E o exercício quer que a gente determine todos os pontos aderentes desse conjunto, tá bom? A gente vai fazer o exercício da seguinte forma: a gente vai escrever todas as definições que a gente precisa, primeiro de pontos aderentes, depois de conjunto fechado, e apoiados nela a gente resolve, ok? Primeiro, pontos aderentes. O que seria? Vamos escrever de azul. Ponto aderente. É bom a gente fazer isso em todos os exercícios, em todas as resoluções de prova, porque mesmo que você não pontue na resolução, pelo menos você sabendo os conceitos já está te garantindo alguma coisa, ok? Então, ponto aderente. A gente já sabe que X ele está contido no conjunto dos pontos aderentes de X, ok? Então, ou são os conjuntos do próprio X, ou são os limites de sequência de X, ou seja, A tal que, vamos colocar a pertencente a R aqui, porque a gente está trabalhando sempre sobre os reais, ok? A pertencente aos reais, tal que exista uma certa sequência xn em X, toda contida aqui no xão, tá? Tal que xn converge para A quando n vai para infinito, ok? Aqui eu vou colocar n nos naturais, tá bom? Veja bem, analisando o conjunto X, então, a gente tem primeiro, né, que o próprio conjunto X está contido no conjunto dos pontos aderentes. Agora, resta saber se existe alguma sequência, existe algum ponto que é limite de alguma sequência de X. Ora, mas do jeito que eu reescrevi o conjunto aqui em cima, a gente já pode observar que existe, né, um ponto para o qual os pontos do conjunto convergem naturalmente, ok? Veja que se eu organizo os termos do conjunto X de uma forma decrescente, o que eu tenho? Já falei sobre isso, mas vamos repetir aqui. Eu vou ter o 1/2, 1 terço, 1 quarto. Esses termos aqui, os próprios termos de X, eles estão convergindo aqui para algum elemento, que a gente já sabe que é o zero. Mas o zero, ele não pertence a X, ok? Mas não precisa pertencer a X, tem que estar nos reais, ok? Não pertence a X. Mas, então, temos que 0 pertence a R, pertence aos reais, e tomando xn igual a 1 sobre n, isso aqui, ó, pertence ao conjunto X para todo n pertencente aos naturais, e ainda, o que acontece com essa sequência? O limite dessa sequência xn aqui é zero, né? Quando eu mando o n para infinito, esse número aqui de baixo vai ficando cada vez maior, esse número vai convergindo para zero. Então, quando o n vai para infinito, essa sequência xn está indo para zero. 2 pontos que a gente satisfez aqui do conjunto de pontos aderentes, que tem um número pertencente aos reais, 0 pertencente aos reais, tal que existe uma sequência todinha convergindo para ele, tal que existe uma sequência em X todinha convergindo para ele. Então, a gente tem que 0 pertence ao fecho de X, ou não? Isso. 0 pertence ao fecho de X. Mas, agora o outro conceito, né? O que é o conjunto X ser fechado? Então, o X é fechado. Peraí que eu tô fazendo os conceitos de azul. Se X é igual ao fecho de X. Então, ó, a gente viu que ele pediu primeiro quem que é o fecho de X, né? O fecho de X aqui, então, ele é o próprio X e o zero,
tá? Porque não tem mais nenhum limite de sequência dentro. Isso aqui não são exatamente os termos de uma sequência que converte para zero. E a gente já viu que uma sequência ela só converte para um limite e esse limite é único, né? Se a gente não consegue nenhuma outra subsequência de termos diferentes que convirjam para um outro termo sem ser o zero. A gente só pode conseguir aqui uma sequência constante x1 igual ao meio, x2 igual ao meio, x3 igual ao meio, convergindo para o meio. Mas ok, a gente já disse isso, já fizemos, está embutido aqui quando a gente fala que o próprio x está contido no feixe de x. Aqui a gente abrange os elementos que não necessariamente estão em x, tá? Então essa aqui só tem, né, o zero para o qual alguém convirge. Então a gente já viu então que o fecho de x, né, é x união com zero, mas zero não pertence a x, ok? O que implica que o fecho de x não está contido em x. Então, x não pode ser fechado, ok? Assim a gente conclui o exercício. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição.